Academia de Xadrez, Dama H3. Meu nome é Ricardo, eu sou o tio Rico. Então vamos lá. Nesta aula, na aula 4, a gente vai aprender como movimentar os bispos. Os bispos se movimentam e capturam da mesma maneira. Que maneira? Sempre nas diagonais do tabuleiro. Então a primeira coisa que você tem que saber é que cada exército começa com dois bispos. O exército branco começa com esse bispo de casas claras e com esse bispo de casas escuras. O exército preto também começa com esse bispo de casas escuras e esse bispo de casa clara. Por que falamos assim, bispo de casa clara e bispo de casas escuras? Porque o bispo que começa nas casas claras, ele só vai poder andar nas casas claras do tabuleiro. E se ele só pode se movimentar nas diagonais, ele nunca vai poder trocar de cor. Então, o bispo que começa na casa branca ou nas casas claras, sempre só vai poder andar, desfilar e tomar conta nas casas claras do tabuleiro, e sempre nas diagonais. E o bispo de casas escuras só vai poder andar e se movimentar nas casas escuras, nas diagonais de casas escuras do tabuleiro. Sempre nas diagonais. O bispo só pode se mover e capturar nas diagonais. Então falamos que o bispo de casa clara é o conselheiro do rei e da rainha das casas claras, é o que toma conta apenas das casas claras do tabuleiro. E o bispo de casas escuras toma conta e pode se mover apenas nas casas escuras. Então, os bispos podem se mover quantas casas eles quiserem, desde apenas uma casa na diagonal, ou também atravessar o tabuleiro inteiro na diagonal. E o bispo que começa na casa branca, na casa clara, só vai poder andar pelas casas claras do tabuleiro. E o bispo que começa nas casas escuras só vai poder andar nas casas escuras do tabuleiro. Sempre nas diagonais e quantas casas ele quiser. Como ele captura? Do mesmo jeito, sempre na diagonal, e a peça que ele capturar, ele fica no lugar da peça. Outra coisa importante para saber sobre os bispos é que os bispos não podem saltar por cima de nenhuma peça. Então, se, por exemplo, o bispo que está em F1 aqui, ele só pode andar nessa diagonal e nessa diagonal, nessa posição que ele está. Se alguma peça estivesse na frente, ele não poderia pular a peça. Os bispos não saltam ninguém que está na frente e está no meio do caminho deles. Se tanto alguma peça do seu próprio exército como peças do exército adversário não podem ser puladas. E o bispo assim fica limitado pelas próprias peças ou pelas peças do adversário. Então, esse bispo é o conselheiro do rei e da rainha de casas claras, toma conta das casas claras do tabuleiro. Repara que se ele estiver numa posição central, ele pode tomar conta de mais casas diagonais. Ok? E esse bispo é o conselheiro do rei e da rainha de casas escuras. Mesma coisa esse. Nessa posição, este bispo poderia se mover em todas essas opções e quantas casas ele quiser. Se tivesse alguém no meio do caminho, ele não poderia pular, os bispos não podem pular, ok? Então os bispos sempre podem se mover apenas nas diagonais das casas de própria cor. Então o bispo de casa branca só pode se mover em todas as diagonais do tabuleiro de casa branca. E o bispo de casa preta só pode se mover nas casas pretas. Sempre na diagonal e capturando na diagonal, ok? Essa foi uma aula rápida sobre a movimentação dos bispos. Valeu, até a próxima aula.